Uma pergunta que eu recebo bastante é como eu consigo combinar cores tão bem. E sendo bem sincera, para mim nunca foi um desafio tão grande assim. Não porque eu nasci com algum dom específico, com um olhar refinado das coisas, não, não é por isso. Na verdade, existe uma ferramenta que me ajuda muito na hora de eu combinar algumas cores durante meu serviço ou até mesmo no meu dia a dia para escolher uma roupa, por exemplo. E depois que você entende ela, você não vai fazer simplesmente um chute na hora de escolher algumas combinações de cores. E nem ter esse medo que muitas pessoas têm de usar cor e por isso elas vão para as cores mais neutras. Então fica nesse vídeo para você aprender certinho como usar essa ferramenta e algumas dicas de como facilitar o uso dela. A maioria das pessoas acreditam que existe uma cor feia e uma cor bonita. Mas sabe qual é o interessante disso? É que não é especificamente aquela cor que é feia ou bonita. Porque se ela tiver em uma combinação com outras cores, ela pode ser até bonita para você. Eu escuto muitas pessoas falando que o amarelo é feio e que jamais usariam na casa deles uma cor amarela, principalmente ela mais vibrante. E eu vou mostrar alguns exemplos de como que o amarelo combina bem, mas acompanhado com outras cores. É claro que assusta a primeiro momento porque é uma cor vibrante, assim como o azul e também o vermelho, porque ambas são cores primárias. É muito bom a gente ter isso em mente, quais são as cores primárias e secundárias também, porque a gente consegue entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta que é o círculo cromático. Ele não foi criado para arquitetos, não foi criado para designers de interiores, nem nada disso. Na verdade, ele foi criado para todo mundo que queira combinar cores, independente da profissão ou o que queira fazer. Se quiser vestir um lookzinho todo combinante, você pode usar um círculo cromático facilmente. Se você é ilustrador, é uma ótima ferramenta para você combinar cores na sua ilustração. E para usar essa ferramenta, tem algumas regras. E a primeira, que eu gosto muito de usar, são as cores complementares. Elas vão ser aquelas cores opostas no círculo cromático. Por exemplo, eu posso pegar a cor azul e ver qual é a cor oposta a ela, que vai ser ali um laranja. A primeiro momento, se você usar essas cores puras e vibrantes, você vai até se assustar. Mas se a gente diminuir um pouco a saturação, deixar uma cor mais neutra, facilmente dá para fazer muita coisa com isso. E é exatamente esse contraste que brilha aos olhos e parece assim super combinante. A segunda regra que eu uso bastante são as cores análogas. Então, se a gente pegar o vermelho, a gente vai ver que ele está próximo ali do laranja, do rosa, do amarelo. Então, são cores que elas se combinam, elas são próximas, tem ali basicamente o mesmo pigmento. Assim, se a gente pegar também um amarelo para o verde mais escuro, também são cores análogas. E por fim, a outra combinação de cores ali no círculo cromático que eu uso bastante são as cores triades. E como o nome já diz, a gente tem que imaginar ali um triângulo nesse círculo. E aí, cada ponta desse triângulo vai se referir a uma cor que elas juntam, também traz uma combinação bem interessante. Como, por exemplo, o amarelo, o azul e o vermelho. São cores mais fortes, que elas têm ali um impacto maior, então eu uso bastante quando eu quero fazer algum tipo de projeto mais impactante. Quando eu comecei a projetar aqui a minha casa, como vocês já sabem, eu tinha de inspiração o pôr do sol. E foi observando ele que eu fui decidindo as cores que teriam aqui, assim como eu já falei em alguns outros vídeos. E quando a gente pensa num pôr do sol, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? O sol. E o sol é o quê? Amarelo. Foi exatamente assim que eu pensei que a cor neutra do apartamento devia ser um tom mais amarelado, que é esse dessas paredes, que é o algodão egípcio. Além dele trazer um certo aconchego, é uma cor que se refere ainda ao pôr do sol, lembrando esse amarelo. E é aqui que eu vou mostrar para vocês que eu gosto de usar as cores complementares. Porque o teto, ele pode não estar aparecendo, mas ele é um tom de roxo, que é a cor Tempestade da Souvenir. E o roxo, ele é a cor totalmente oposta ao amarelo. Então, isso traz uma certa harmonia ali para o ambiente, sem você saber exatamente o que é, mas é porque eles são opostos, assim eles se combinam e conversam muito melhor. Traz um certo contraste entre as cores e foi exatamente isso que eu queria, porque o teto e a parede são coisas opostas também. Então, tá vendo como pensar no círculo cromático acaba facilitando na hora das nossas escolhas e sendo uma escolha mais certeira. E o roxo, ele também aparece no pôr do sol. Você pode reparar, quando o sol já se pôs, entre o azul do céu e o amarelo do horizonte, começa a aparecer um degradê. E nesse degradê aparece um tom
mais rocheado. Tudo tá se comunicando, porque as cores, elas comunicam coisas, elas comunicam sensações. O círculo cromático, ele não serve para te dizer que cor usar, mas sim para ele dar um auxílio na hora de você querer combinar alguma coisa. Por exemplo, se eu quero essa cor da parede aqui, azul, eu penso qual é a combinação dentro do círculo cromático que vai combinar com o azul que eu quero pôr nessa parede. Então, assim você vai conseguindo usar essa ferramenta tão valiosa que a gente tem e que poucas pessoas conhecem. Não existe só as cores complementares, triades e análogas, mas essas três são as que eu mais uso no meu dia a dia e também nos meus projetos. E aqui não é para você ficar decorando regra, não é tabuada, gente. É para você entender como que funciona cada combinação de cor e assim usar a seu favor. E pelo amor de Deus, na hora de você decorar a sua casa, principalmente, não tenha medo de colocar cor, porque eu conheço muitas pessoas que gostam até de coisas coloridas, mas tem aquele famoso medo de enjoar com o tempo. Eu vou te falar, quando a gente escolhe as cores certas, as cores que realmente a gente gosta, esse negócio de enjoar não é verdadeiro. Vamos deixar de lado essas cores neutras aí, cinzas, beges, porque na teoria é até bonito, funciona, é legal, mas e o usual dela? Essas cores estão transmitindo o que para você? Então a gente tem que pensar nisso, principalmente na nossa personalidade. Então não tenha medo de ousar. Eu sei que você é capaz de fazer uma casa coloridinha ou projetos aí artísticos coloridos que vai ficar muito bom. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre cores e como combinar elas, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal. A gente está criando uma comunidade muito incrível. Eu tô amando as interações de vocês. E também, se você quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar também o meu arroba aqui, porque essa semana eu vou num lugar super legal e eu tenho certeza que você vai querer acompanhar. Um beijo e até mais! Tchau!